Ano 5090 do século 51. O mundo está sob a sombra de uma lua vermelha. Godzilla, a grande serpente das 8 bandeiras. Bestas gigantes do céu estrelado e outras criaturas exóticas ressurgem, resultando na morte de 99 pessoas da Terra Azul. Os países também gradualmente formaram suas próprias maneiras de resistir às criaturas exóticas. O país bonito depende do soro do Hulk. Criou a Legião do Hulk. O pequeno país se transforma em um cavaleiro fantasma usando cintos. Formou equipes para proteger o povo. Meu país, o dragão, é a herança do grande senhor do tempo. Cultiva a ilha divina do Tai Chi e Yang, e fundou o condado da cidade da Aurora. E meu pai é um dos membros. No entanto, na véspera de eu entrar na academia de obrigação, um motorista silencioso sofreu um acidente e morreu. Desde o início, eu não conseguia acreditar. O mais absurdo é que eu era o primeiro colocado entre os novos alunos. Os 10 melhores alunos poderiam receber o Elixir da Aurora para elevar seu nível. No entanto, apenas eu, após injetar o Elixir, não só não houve melhora, como se não bastasse, ainda fiquei manco. Desta vez, meus colegas riram de mim, me chamando de inútil, dizendo que eu sou pior do que um cachorro na rua, que seria melhor me suicidar para manter um pouco de dignidade. Eu não tive escolha a não ser desistir da escola, para descobrir a verdade sobre a morte do meu pai. Eu só consigo viver de forma precária. Durante o dia, trabalho como caixa em uma loja de conveniência. À noite, vou para a Estrada dos Mortos recitar orações. 4 anos depois, um toque de celular quebrou o silêncio. Eu rapidamente peguei o celular. Um número que não via há anos piscava na tela. Lido chamou Sunu. Vem à faculdade às 10 horas. Sobre a questão do seu pai. A voz de Lido era ainda mais fria do que eu lembrava. Certo, eu chegarei pontualmente. Meus dedos se apertaram involuntariamente. A comunicação foi cortada. Eu estava sentado na cama, olhando através da janela de cristal para o outro lado da rua. Um enorme outdoor holográfico estava passando em loop. O comercial do purificador de luz 2.0. Na tela, jovens correm e pulam. Cada adolescente está cheio de energia. O slogan brilha no céu. Sua vida extraordinária após a abertura do Aurora 2.0. E eu, no entanto, permaneci para sempre em o pesadelo trazido pelo Aurora 1.0. Minha perna direita é deficiente e não ganhei poderes extraordinários. Também não consegui ser uma pessoa normal. Completamente me tornar uma pessoa comum. Eu cheguei em frente ao portão da academia de serviço voluntário. Parei os passos. Já se passaram mais de 4 anos. Esta é a primeira vez que volto desde que abandonei a escola. Um enorme emblema holográfico brilha sob a luz do sol. Justo quando eu estava refletindo. Logo, Lido Jiao apareceu diante de mim. Venha comigo, o diretor quer te ver. Eu o segui em silêncio através do campo de treinamento. Chegamos ao prédio administrativo. Na entrada do escritório do diretor, o diretor Zhao, com cabelo todo branco, estava folheando um documento. Ao ver alguém entrar, levantou lentamente a cabeça. Sumo, quanto tempo? O diretor Zhao levantou a cabeça, com um olhar avaliativo. Ouvi dizer que você está trabalhando em uma loja de conveniência. Eu costumo tocar a minha perna direita. Sim, o diretor Zhao está de folga hoje. O diretor Zhao acenou levemente com a cabeça. Em seguida, empurrou um documento pela mesa. Eu assinei isso. Sua lesão na perna pode receber o melhor tratamento, incluindo o mais recente desenvolvimento da tecnologia da Aurora, o nascimento. Eu peguei o documento. Minha pupila contraiu-se repentinamente. Era um documento de confirmação de acidente. O título estava claramente escrito sobre a determinação final do acidente de trânsito de Suzion. Meus dedos apertaram a borda do documento. Naquela noite chuvosa, há 4 anos, o carro flutuante que meu pai dirigia caiu da ponte elevada. Não havia marcas de frenagem no local. Não havia relatório de falha mecânica. Havia apenas um registro feito às pressas. Erro de operação do motorista. Eu disse com a voz rouca. Ele é um veterano de guerra. Dirigiu por 20 anos. Meu pai nunca cometeria esse tipo de erro primário. O diretor Zhao suspirou. Sumo deve olhar para frente. Você realmente vai arruinar sua vida por causa da teimosia? Ele empurrou uma caneta. Se assinar, ele poderá agendar a cirurgia hoje. Eu olhei fixamente para o documento. Em seguida, olhei para minha perna direita. Minha vida já estava arruinada há muito tempo. Eu aceitei a causa da morte do meu pai. Eu não reconheço que o ar do escritório ficou repentinamente denso. O diretor Zhao estreitou os olhos. A vida do Sr. Jin. A mesa de escritório estava sob a poderosa presença do espelho de transformação. Fragmentada. Parece que, após 4 anos fora da escola, seus ossos ficaram ainda mais duros. O diretor Zhao deu uma risada fria. De repente, ele acenou com a mão e mandou sair. Eu saí do escritório arrastando a perna direita. Ao lado, Li abriu a boca para falar, mas hesitou em dizer algo. Eu voltei para casa.
As paredes estavam cobertas de fotos antigas. Eu, naquela época, tinha uma postura ereta, cheio de energia. Meu pai me abraçava, sorrindo radiante. A borda da moldura já está um pouco amarelada. Uma fina camada de poeira pousou sobre o vidro. Eu puxei uma caixa de ferramentas preta debaixo da cama. Abri para verificar. Agulhas e desinfetante. Lápis de maquiagem. Pequenos pincéis, todos esses são ferramentas que uso à noite. Na divisória da caixa, havia um caderno velho. A capa já estava amarelada. Havia também uma medalha do meu pai do exército. O lado da frente tinha um desenho de uma espada atravessando engrenagens. Eu passei os dedos suavemente pela borda do caderno. Havia uma marca de um vermelho escuro lá. Era o sangue do meu pai, de 4 anos atrás. Este caderno era originalmente usado pelo meu pai antes de se tornar um monge. Agora, tornou-se meu caderno para registrar trabalhos especiais. Tudo arrumado. Eu engoli um analgésico. Depois, comi e fechei os olhos para descansar. À noite, preciso ir para outro local de trabalho. O estúdio de ensaio à noite é assustadoramente silencioso. Eu estou usando uma máscara. Coloquei o uniforme branco. Entrei na sala de plantão, no terceiro andar, sala 7. Estes são os dados da vítima. As informações da família têm apenas um contato. Na parte de baixo, a voz do oficial estava rouca, a família estava voltando. Exigiram que o trabalho fosse feito apenas com técnicas tradicionais, sem qualquer intervenção tecnológica. Dei uma olhada nos dados. Acenei com a cabeça em concordância. Então, fui em direção à sala 7. Quando abri a porta da sala 7, o interior estava impregnado com um forte cheiro de desinfetante. Havia também uma nuvem negra que só eu conseguia ver. A névoa negra se movia como um tipo de neblina. Às vezes, se condensava em rostos humanos borrados. Outras vezes, se dispersava em fios de fumaça, envolvendo o corpo. Eu não me importei com isso. Olhei para a mesa central onde estava deitado um tigre. Seu cabelo branco estava emaranhado. Seu rosto estava completamente distorcido, revelando uma expressão de dor. Coloquei luvas de borracha. Retirei as ferramentas. Havia uma tenda amarelada. Primeiro, eu verifiquei a condição do idoso. Os músculos faciais estavam distorcidos. Os cantos da boca estavam tortos. Esta é uma característica típica de morte dolorosa. Eu preciso primeiro relaxar o rosto. Depois, lidarei com os detalhes após a verificação. Eu murmurei que precisaria de cerca de 1 hora. Usei um algodão embebido em uma solução especial. Limpei suavemente o rosto do idoso. Meus movimentos eram habilidosos e suaves. Eu disse suavemente que estaria um pouco frio. Quando comecei a massagear os músculos rígidos do pescoço do idoso. 14. Eu senti uma névoa negra flutuando atrás de mim. A temperatura ao redor caiu alguns graus. Eu não olhei para cima. Não se apresse, eu preciso ir passo a passo. Estará tudo bem em breve. Eu resisti novamente até 1 hora depois. O rosto do idoso já havia recuperado a serenidade. Eu usei uma linha fina como um fio de cabelo. Costurei alguns pequenos danos que eram difíceis de perceber. E usei um lápis de maquiagem especial para corrigir a cor da pele. Minha técnica é que cada traço é perfeitamente adequado. Por fim, eu peguei um pequeno pente para pentear o cabelo do idoso. Fios de cabelo brancos como a neve tornarão-se suaves e obedientes em minhas pontas dos dedos. O idoso recuperou sua expressão gentil de quando estava vivo. Bem, você tem alguma última vontade? Eu dei um passo para trás. Fiz uma reverência respeitosa. Justo quando minha reverência acabou, uma cena estranha apareceu. O livro de contas amarelado se abriu lentamente sem vento. Em seguida, uma linha de texto apareceu na terceira gaveta do escritório. Há um dote preparado para você. São as flores de jasmim da varanda que sua mãe deixou. Lembre-se de regar. Não fique tão triste. Uma leve chuva começou quando as palavras terminaram. A névoa negra então se dissipou. Apenas que, ao se dissipar, uma faixa de vapor branco quase transparente como clara de ovo surgiu da névoa negra. O vidro era como o primeiro raio de luz da manhã. Um leve e puro vapor branco sem forma, mas parecia intencional, penetrando em minhas pontas dos dedos, fluindo pelas veias, finalmente se reunindo na posição do meu coração. A isso, eu ignorei. Desde que o livro de contas do meu pai pôde manifestar as últimas palavras do rei, cada um dos meus clientes apaixonados, no momento da partida, sempre há uma corrente de vapor branco entrando em meu corpo. Mas essas brancas, até hoje não fazem mal ao meu corpo nem têm intenção. Eu olhei para as palavras no livro de contas e hesitei por um momento. Foi a primeira vez que decidi informar as últimas palavras do rei aos familiares. Eu peguei meu celular holográfico. De acordo com as informações de contato, meu dedo parou no teclado virtual por alguns segundos. Finalmente enviei a mensagem palavra por palavra. No instante em que pressionei a tecla, a corrente de vapor branco que acabará de entrar em meu corpo, de repente começou a fluir.
como se tivesse encontrado um alvo, indo diretamente em direção à minha perna direita. Foi quando eu, instintivamente, pressionei minha perna direita. O vapor branco pairava sobre minha ferida. Eu podia sentir claramente. A área danificada está levemente aquecida. A dor na perna direita diminuiu um pouco. Isso nunca aconteceu nos últimos 4 anos. Eu coloquei o celular de lado. Olhei para minha perna direita em incredulidade. Isso aconteceu após a falha do agente purificador Aurora 1.0. Minha perna reagiu pela primeira vez. Aquela fumaça branca está lentamente penetrando na medula óssea, reparando os danos dos últimos 4 anos. Danos profundos que nenhum medicamento conseguiu alcançar. De repente, me lembrei de algo. Virei a última página do livro de contas. As últimas palavras do velho desapareceram. Meus dedos trêmulos passaram lentamente sobre as palavras desaparecidas no livro de contas. De repente, entendi algo. As lágrimas jorraram incontrolavelmente dos meus olhos, deslizando pelas bochechas. Assim era. Eu murmurei para mim mesmo, olhando para o livro de contas em minhas mãos. Minha voz estava tão embargada que mal consegui falar. Uma palavra é a obsessão do rei. A obsessão não consegue se libertar. Não é de se admirar que a tinta branca não tenha valor. Esta é a recompensa que vocês me dão? Obrigado. Obrigado. Meus ombros tremem intensamente. Lágrimas caem nas páginas amareladas. A dor e o desespero dos últimos 4 anos. Neste momento, tudo foi liberado. Eu abraço firmemente a tenda, como se estivesse abraçando o último presente deixado por todos os que partiram. O presente se estende pelas mais de 20 páginas anteriores. Lá estão registrados todos os hóspedes com quem me envolvi. Testamento estimado de forma grosseira. Existem pelo menos centenas de vapores brancos dentro de mim. Se cada um puder trazer esse efeito de cura, qual seria o resultado? Eu passei a noite sem dormir. Eu estive enviando mensagens de testamento em casa, olhando para as mensagens de testamento na tela do celular. A ponta dos meus dedos paira sobre o botão de enviar, tremendo levemente. A última mensagem de testamento foi enviada quando pressionei o botão. Quase ao mesmo tempo, o último vapor dentro de mim. Novamente, uma onda de dor atinge a lesão na perna direita. Eu gemi baixinho e caí de joelhos no chão. Uma dor lancinante veio do meu joelho direito. Não era a dor intensa da lesão, mas sim a sensação ardente do crescimento das fibras musculares. Centenas de ondas brancas penetraram na medula óssea, tratando a perna direita. Quando a última onda branca se esgotou, eu tremi enquanto me levantava. Hesitante, dei um passo à frente. A dor na perna direita milagrosamente diminuiu em quase 15. Eu caminhei até o espelho do banheiro, ofegante, e vi meu rosto pálido, que exibia um brilho há muito esquecido. Aqueles olhos não estavam mais sem vida, mas brilhavam como há 4 anos na época da faculdade. Eu ainda teria que fingir ser manco por um tempo. Eu murmurei para mim mesmo. Então vesti minhas roupas e fui em direção à loja de conveniência. Eu me sentei em um banquinho atrás do caixa. Massageio suavemente o joelho direito, olhando para o relógio na parede. Às 16h10, ele deve estar chegando. Assim que terminei de falar, a porta automática da loja de conveniência se abriu. Um homem vestido com um traje de proteção preto entrou. Entrou na loja de conveniência. Ele, como sempre, caminhou em direção ao freezer. Pegou uma bebida energética. Por fim, jogou a bebida no balcão para pagar. Levantei-me lentamente para escanear e receber o pagamento. O movimento foi meticuloso. Esse tipo de loja de conveniência antiga já deveria ter sido descartado. O homem balançou o pagamento no pulso. Ele ironizou que nem mesmo um caixa holográfico vocês têm. E ainda precisam gastar dinheiro com operações manuais. Com um flash de luz azul. Um som de din. A tela exibiu o preço de 28 moedas. Tirei 2 moedas da gaveta e as entreguei a ele. Aqui está seu troco. Desejou-lhe uma boa vida. O homem não pegou. Mas, em vez disso, seu olhar habitual passou pelo meu joelho direito. O canto de sua boca se curvou em um sorriso frio. Desde que comecei a trabalhar nesta loja de conveniência, eu o vejo todos os dias. O homem ri de forma boba e diz: que tipo de coisa você é? Se eu fosse você, me mataria. Você tem que viver como se não fosse uma pessoa. E você, que tipo de coisa é? Uma garota fria aparece na porta. O homem de repente voa para fora e destrói a casa dos Ro. Eu me viro em choque. Vejo que na porta está uma jovem vestida com um traje tático preto. A mulher tem um emblema militar em seu braço direito, e uma pistola de combatente e uma faca militar na cintura. Eu faço uma expressão amarga. Engulo as palavras que queria dizer. As fibras internas do homem estão se tensionando no peito. Você sabe que eu sou um agente do governo? A mulher avança rapidamente. A bota militar pisa pesadamente no peito do homem. Seus olhos se dilatam no momento em que a mulher ataca. Eu percebo claramente a sutil mudança no fluxo do ar.
como se pudesse prever cada movimento traiçoeiro dele. O homem de nanotoxicidade sorri de forma estranha e bate na cintura. Dezenas de fios metálicos foram disparados. Eu instintivamente quis agir, mas vi a mulher sacar o nariz de forma relâmpago. Ela desenhou uma linha de luz à sua frente. Aqueles fios metálicos foram todos cortados com precisão. Um estalo aconteceu com um golpe de cotovelo da mulher. A máscara de proteção do homem se quebrou violentamente. Ele caiu de joelhos, cuspindo sangue. Essas armas conectadas aos seus nervos foram atingidas diretamente pelo fogo, danificando o sistema nervoso central. A mulher saiu friamente. Quando o homem-lobo conseguiu escapar, a loja de conveniência estava assustadoramente silenciosa. Eu e a mulher trocamos olhares através do balcão, seus olhos em suas pernas. A mulher. Ela estava prestes a falar quando um garoto na porta a interrompeu. Xiao Qian. É hora de ir. Um jovem de terno impecável estava parado na porta. Acabei de receber a notícia. Em breve, um grande oficial militar virá para a cidade do amanhã. Eu reconheci a pessoa. O terceiro filho da Aurora Tech, Zhou Li. Longo tempo sem ver, Sênior Su. Zhou Li sorriu. Seus dedos batiam levemente no vidro do balcão. Eu apertei as mãos com força. A voz, no entanto, estava extraordinariamente calma. Zhou Li. O que você disse não está certo. Sobre tudo que diz respeito a mim. A pessoa de agora deve te relatar todos os dias, certo? O sorriso de Zhou Li hesitou por um momento, mas instantaneamente voltou a sorrir. O que o senpai está dizendo? Como é que eu não consigo entender? Não tem problema se não entender. Eu só quero te dizer que um guaxinim não pode fazer tai chi. O ar congelou instantaneamente. Eu olhei diretamente nos olhos de Zhou Li. Summon, você já está cega como Hua Seng. A quinta academia. Só posso arranjar para mim e Zhou e irmos para a academia Qianjun. Wei Qian deu uma olhada na minha perna direita e disse, vamos, Xiao Qian. Não perca mais tempo aqui. Temos mais coisas a explicar. Wei Qian me olhou profundamente uma última vez. E então se virou e foi embora. Nesse momento, meu celular começou a vibrar. Era uma mensagem do tio Bo, Xiao Su. Daqui a 3 horas, há um pedido urgente do exército. A vítima era uma figura importante do exército. Venha o mais rápido possível. A luz azul do veículo de suspensão militar rasgou as folhas do necrotério, projetando sombras azuladas sobre o chão úmido. Estou usando uma máscara. Minha perna direita caminha timidamente em direção à porta. De repente, 6 soldados fortemente armados surgem das sombras. A boca escura das armas está alinhada apontando para o meu peito. Verificação de identidade. Líder da equipe. A máscara mecânica dos soldados emite uma luz vermelha perigosa. Eu, calmamente, tiro meu celular holográfico. O código de acesso criptografado é enviado, projetando padrões azulados no ar. Os soldados recuam um pouco, mas as armas ainda mantêm uma postura de alerta. Ao virar a esquina, a sala de treinamento número 1 está iluminada por dentro e por fora. O tio está conversando em voz baixa com um homem vestido de oficial. O homem em uniforme fala em voz baixa. Zhou Li e Wei Qian estão ao lado. Os dois me veem usando uma máscara. É apenas uma pequena diferença. Afinal, estudantes não são comuns na zona do amanhecer. A voz rouca de Bo Shu revela tensão. Lembre-se de que os mortos precisam de ajuda militar. Todos os presentes são pessoas importantes. Fale com cautela. Por que me procurou? A militar não tem seus próprios instrutores? Antes que suas palavras terminassem, a porta da sala de instrução número 1 se abriu de repente. Um oficial de supervisão, um alto oficial com 3 estrelas saiu rapidamente, seguido pelo pai de Zhou Li, Zhou Xiong, o líder da Dawn Technology. Estava me avaliando com um olhar crítico. Por que o exército utiliza nanoinstrução? O oficial Shin Seng disse, olhando atentamente para mim. Você é o instrutor de métodos tradicionais. Sim, senhor. Meu nome é Sumo. Eu me inclinei levemente. 2 sons de sumo ecoaram ao mesmo tempo. Zhou Li avançou rapidamente em minha direção. Seu rosto expressava intimidade. Um funcionário de loja de conveniência não deveria tocar no corpo do general. Eu me virei para o oficial. General assistente Wen. Eu sugiro que usem o relatório molecular mais recente desenvolvido pela Dawn Technology. O general Ming franziu a testa. Vocês se conhecem? Comandante, éramos colegas de classe. Wei Qian respondeu rapidamente. Em seguida, virou-se para mim e perguntou como eu me tornei um mestre de entrada. Para sobreviver. Eu estava tão indiferente que Wei Qian abriu a boca. A profecia, no entanto, foi interrompida. Algumas coisas não são apropriadas para se dizer agora. Zhou Xiong disse a verdade. General Wenfu. Meu filho disse que se importa. O dispositivo de preservação molecular da nossa Aurora Tech. A precisão de reparo pode chegar a 99. O general Wenfu disse de forma categórica. Entrar na cerimônia de forma tradicional.
Isso pertence à esposa do comandante Shen Yang. Eu acredito firmemente que apenas as mãos da sala de entrada tradicional podem acalmar a alma dos falecidos, e não máquinas frias. Sumo, certo? Você pode entrar. Faça o seu melhor. Eu acenei levemente com a cabeça. Entrei na sala de entrada número 1. A temperatura da sala de entrada número 1 estava 10 graus mais baixa do que o normal. Quando abri a porta, a geada branca estava se espalhando pela borda da mesa de metal. O frio tomou conta de todo o ambiente após fechar a porta. Eu respirei fundo. Levantei a bandeira militar. Uma nuvem de fumaça negra, dezenas de vezes mais densa do que o normal, saiu do ferimento. Ela pairava ao redor do corpo. Essa nuvem negra estava misturada com fios de frio, formando a imagem borrada de um soldado. E sobre o palco estava deitado um soldado de cerca de 30 anos. Os ferimentos desse soldado eram mais graves do que eu imaginava. Havia um ferimento do tamanho de uma tigela atravessando seu peito. Seu rosto também apresentava várias lacerações. O que mais me deixou incrédulo foi que, na gola do uniforme do corpo, havia uma medalha familiar. A luz dela brilhava suavemente. Era idêntica àquela que meu pai deixou. Eu estava prestes a tirar a medalha. A nuvem negra ao redor do corpo me observava atentamente. A temperatura ao redor caiu novamente. Eu não vou levar. Eu só quero dar uma olhada. Esse tipo de medalha também estava entre os pertences do meu pai. Em seguida, abri o compartimento da caixa de ferramentas. Tirei a medalha do meu pai. Quando a névoa negra viu a medalha, instantaneamente, aquela sensação de aviso desapareceu. Eu cuidadosamente retirei a medalha e a coloquei ao lado da do meu pai. O material da peça. Os padrões eram exatamente iguais. Eu respirei fundo. Agora não é hora de investigar isso. Coloquei luvas de borracha. Peguei as ferramentas e uma tenda amarelada. Comecei a trabalhar na recuperação do corpo. Quando a última ferida foi suturada, eu levei exatamente 2 horas, usando todas as minhas habilidades, e consegui restaurar a dignidade do general. Eu olhei para a cerimônia militar no palco. Embora seu rosto ainda tivesse algumas imperfeições, eu já havia feito o meu melhor para que ficasse impecável. Muito bem, você tem alguma última palavra? Eu dei um passo para trás e fiz uma reverência respeitosa. O livro de contas amarelado, novamente sem vento, começou a deixar linhas de escrita na página. A técnica de respiração reversa externa, reversa e interna, seguindo o oposto do que é correto. Eu me senti como se tivesse sido atingido por um raio. Este é o caminho do I interno. A academia de dever só pode ensinar as habilidades externas, mas a verdadeira técnica de cultivo interno só é possuída por aquelas superpotências. Acompanhado pela minha recitação silenciosa, o conteúdo da técnica de respiração reversa. Uma corrente de calor começou a fluir dentro do meu corpo, seguindo a respiração, fluindo lentamente de acordo com o caminho da respiração reversa. Quando a técnica de respiração reversa se apresentou completamente no livro de contas, o ar em todo o quarto de entrada de repente se solidificou. Meu coração se contraiu de repente, como se estivesse sendo pressionado por alguma força invisível. No segundo seguinte, aquela nuvem de névoa negra que originalmente girava ao redor do corpo, de repente se transformou em um familiar tabuleiro de xadrez branco. Isso foi algo que eu ainda não consegui reagir. Uma vasta corrente de xadrez branco jorrou do centro da testa do corpo e se juntou ao vapor branco que emergia da névoa negra, como se a Via Láctea estivesse inclinada direto na minha cabeça. Este vapor branco acumulou-se em meu corpo mais do que antes. Tornou-se mais poderoso do que centenas de vezes. Depois que o vapor branco entrou no corpo, como manchas de enxofre vermelho invadindo a parte danificada da minha perna direita, cada centímetro de carne e sangue, cada osso estava sendo reestruturado e vibrando. Em seguida, uma existência que transcende carne e sangue começou a condensar os meridianos do vapor branco. Então, o excesso de vapor branco fluiu pelos meridianos dos membros. Sua superfície estava coberta de antigos símbolos, como se ressoasse com alguma verdade perdida dos 5 caminhos. Uma poderosa força se expandia a partir de mim. Começou a se espalhar ao redor. Até mesmo o frio em toda a sala foi disperso por essa força. Um grito. Eu cuspi um bocado de sangue. Meu rosto instantaneamente ficou pálido. Eu suportei a dor intensa. Fechei rapidamente o livro de contas. Nesse momento, a porta da sala foi abruptamente empurrada. O general entrou com pessoas. O olhar de Rui Li varreu os arredores e finalmente pousou sobre mim. Sunu, o que aconteceu com você? Aquele fluxo de energia de antes. Sunu, você está bem? Meu lábio está sangrando por causa da mudança. Instintivamente, eu quis ir em sua ajuda. Mas Zhou Yi, ao lado de Yuguan, hesitou. E, no final, não deu o passo à frente. O general Onpai caminhou rapidamente em direção ao corpo. Ao ver que seu corpo estava completamente coberto por gelo e geada,
Eu imediatamente entendi por que eu me machuquei. Deve ter sido jogado para dentro do reflexo por uma habilidade de gelo. Os olhos deste soldado de ferro estavam levemente vermelhos. Ele me ajudou a levantar. Ele me prestou uma saudação militar solene. Sumo. Obrigado. Você está certo, comandante. Algumas coisas realmente só podem ser feitas da maneira tradicional. Ele olhou para o corpo. Seu rosto exibia pequenas imperfeições. Um soldado sem cicatrizes não é considerado um soldado qualificado. Eu parei de murmurar. A dor dentro de mim subia como uma maré com a respiração invertida. Mas eu mordi os lábios com força. E suportei isso com dificuldade. Eu entendo. Algumas coisas, uma vez erradas, nunca terão outra chance. Eu lentamente levantei a mão, com a palma segurando uma medalha. O vice-general Shen Shengal pode reconhecer este objeto. O general Wen olhou surpreso. No momento em que viu claramente a medalha, seu rosto mudou levemente. Como você conseguiu isso? Isso é um legado do meu pai. Minha voz estava embargada. Mas cada palavra era clara. Ao lado, Zhou ouviu essas palavras. E então viu a reação do general Wen. Suas mãos rapidamente se fecharam em punho. Um leve pânico passou por seus olhos. O general Wen pegou a medalha. As pontas dos dedos esfregavam-se nas linhas da espada e engrenagem. Seus olhos brilhavam com emoção. Qual é o nome do seu pai? O vice-general Su Zion ficou em silêncio por um momento. De repente, ele se virou e fez um sinal para o oficial atrás dele. O oficial imediatamente entregou um terminal criptografado. Após o general Wen inserir o comando, o monitor exibiu uma infinidade de arquivos. Ele fixou o olhar em uma das páginas. Suas pupilas se contraíram. Su Zion realmente pertencia à guarda fronteiriça da cidade do Amanhã. Ele se aposentou há apenas 6 anos. O que aconteceu? Ele realmente faleceu. Há 4 anos, seu carro flutuante caiu de uma ponte elevada. A ponta do meu dedo direito estava ficando branca de tanto apertar. Ele era um veterano de guerra. Dirigiu por 20 anos. Nunca cometeria um erro tão primário. A cada palavra que o general eu ouvia, seu semblante se tornava mais sombrio. Até que eu terminei de contar tudo o que sabia. É realmente interessante. O veterano mais elite da minha guarda fronteiriça poderia cometer um erro tão inesperado. Uma luz repentina brilhou em seus olhos. Ele pressionou meu ombro. A pressão era imensamente pesada. A questão do meu pai será investigada a fundo pelas Forças Armadas. Eu respirei fundo. Minha perna direita se contraiu involuntariamente. E esse pequeno movimento foi notado por Wei Qian. Suas pestanas tremiam levemente. Meus ombros tensos finalmente relaxaram. Fiz uma reverência respeitosa ao general Wang e agradeci. Fique tranquilo, o exército lhe dará uma explicação. O general Wang me ajudou a levantar, já que o corpo foi tratado. A tecnologia da Aurora está disposta a oferecer o mais avançado em resgate espiritual. Zhou Xiong sorriu levemente. O tom era respeitoso, mas continha uma insinuação de teste. O general Wang me lançou um olhar indiferente. Ele disse friamente que não era necessário. O exército tem seus próprios planos. Um brilho passou rapidamente nos olhos de Zhou Xiong, mas logo voltou ao normal. Seu rosto ainda exibia um sorriso adequado. Meus olhos brilharam. Parece que o exército também está se precavendo contra a tecnologia da Aurora. Mas Zhou Yi ficou com uma expressão feia. O exército interveio. A situação ficou complicada. Ao sair do estúdio de treinamento, Wei Qian de repente me alcançou e disse: "Sua perna." Eu olhei para minha perna direita. Continua a mesma coisa. Como você tem estado nos últimos anos? Estou bem, desculpe. Enviei sua vaga para a Academia Qianjun, para a ilha Qianqian. Eu me virei e caminhei para a escuridão da noite com a perna direita tremendo. Não há nada para se desculpar. Você escolheu o que acha que está certo, não está errado. Minha silhueta desapareceu gradualmente na escuridão da noite. Qianjin mordeu os lábios. Em silêncio. Pouco depois de sair do necrotério, eu cuspi mais uma vez sangue. O ar branco dentro do corpo já não tinha atração da respiração reversa. Já estava se agitando dentro do corpo. Preciso voltar rapidamente para conter o ar branco. Eu fui rapidamente em direção à casa. Carro flutuante exclusivo da Aurora Technology. Acelerando pela cidade. Dentro do carro flutuante, Zhou Xiong fechou os olhos lentamente. A respiração era longa e profunda. Ao lado, havia um velho sentado. O velho hesitou se a respiração reversa realmente existia. Todos os métodos de amor interno neste mundo. Só pode se concentrar no interior e não pode se dedicar ao exterior. Zhou Xiong soltou um resmungo frio. A energia clara na palma da mão de repente se recolheu. Os 5 dedos de repente perfuraram. A pressão dentro do carro parecia ter sido instantaneamente sugada. O vidro da janela do carro até vibrou levemente. Fubou parecia não existir. Você acha que aquele velho Shen Yang, por que suporta uma pressão tão grande? Ele insiste em entrar na cadeia de forma tradicional. Os olhos de Zhou Xiong brilhavam intensamente.
Ele quer cortar todos os meios tecnológicos para roubar a memória de seu filho. Este assunto não é suficiente. Não é apenas seu filho que entrou no ritual funerário. Eu estou determinado a obter as coisas do ritual funerário. O velho sentiu um choque no coração. Não ousou dizer mais nada. Eu entrei em casa cambaleando. Tranquei a porta com a mão de volta. Um jorro de sangue não pôde mais ser contido. Espirrou no chão. E tinha uma estranha coloração leitosa. Droga, eu gritei com os dentes cerrados. Esforcei-me para me sentar de pernas cruzadas. As duas mãos se uniram firmemente, operando a técnica de respiração reversa de acordo com a memória. A ponta da língua pressionou o céu da boca. Começou a respirar em uma frequência específica. A respiração era incrivelmente longa. Cada inspiração durava vários segundos. A expiração, por outro lado, era extremamente curta. Mais estranho ainda, o movimento do abdômen era completamente oposto. Durante a inspiração, o abdômen se afundava. Durante a expiração, ele se expandia. Esta é a essência da técnica de respiração reversa, força externa, ordem interna. A síndrome de repressão se estabeleceu com o ritmo da respiração. Durante a inspiração, os poros do corpo se fechavam. O ar branco dentro do corpo fluía para trás, e os poros se abriam durante a expiração. O ar impuro era expelido entre uma inspiração e uma expiração. Meu corpo parecia ter se transformado em um forno. O ar branco que circulava dentro do corpo, seguindo uma trajetória especial, fluindo pelos meridianos. Eu imaginei que havia um vórtice na região do abdômen começando a girar. No início, era apenas uma leve força de atração, mas à medida que a respiração se tornava cada vez mais profunda, a velocidade do vórtice começa a aumentar gradualmente. Aquela névoa branca começa a se concentrar no abdômen. Sinto meu abdômen aquecendo gradualmente. É como se houvesse um corpo de água morna se agitando ali. Eu repito em meu coração. Toda a névoa branca de repente se junta rapidamente ao vórtice. Uma dor intensa me atinge. Todo o meu abdômen está extremamente quente. Eu mordi meu lábio, mas não consegui me conter. O sangue escorreu pelo meu queixo até o peito. Justo quando eu estava prestes a desmaiar, a dor desapareceu de repente. E o que veio em seu lugar foi uma intimidade sem precedentes. Eu consigo ver claramente a direção de cada meridiano dentro de mim. Eu até consigo perceber a mudança de fluxo de ar causada por uma mariposa a 5 metros da janela. A mudança no fluxo de ar. Um vórtice do tamanho de um grão de arroz gira lentamente no abdômen. Ele absorve lentamente os restos da névoa branca. A cada volta, o vórtice se condensa por um momento. Por fim, tornou-se como pedra, girando por conta própria na região do abdômen. Eu abri os olhos. Uma luz branca piscou nas profundezas da minha pupila. Eu não entendo o que aquele vórtice significa, mas eu sei que neste momento eu sou muito mais forte do que os 200 quilos que tinha antes. Estou muito mais forte agora. Eu tento mover a perna direita. É a primeira vez em 4 anos que a dor não é tão intensa. O mais incrível é que a forma de respirar neste momento é, na verdade, a técnica de respiração reversa. Mesmo sem tentar respirar de acordo com a técnica de respiração reversa, a cada respiração, uma pequena quantidade de qi branco ainda é introduzida em meu corpo. Após circular pelos meridianos, retorna ao qi e ao sangue. Eu me levanto lentamente. Eu vou até a frente da cama. Eu puxo debaixo da cama uma caixa de metal coberta de poeira. A caixa tem um rótulo da Academia de Obrigações. Essa foi a única caixa que levei quando abandonei a escola. Eu abro. Um pequeno instrumento de medição vertical está deitado silenciosamente dentro. Sua superfície já está coberta de poeira. Este é um antigo medidor vertical que a academia descartou. Ele só pode medir até 300 kg de força, mas é suficiente para mim agora. Eu respiro fundo. A técnica de respiração reversa opera autonomamente. O vórtice na região do abdômen se expande levemente. Eu não usei nenhuma técnica. Apenas apertei o punho direito. Os músculos se tensionaram. Em seguida, golpeei com força o punho contra o medidor de força. Um estrondo surdo ecoou. A carcaça metálica do medidor de força se deformou instantaneamente. Os números na tela começaram a saltar freneticamente. Finalmente pararam em 280 quilos. Isso corresponde à minha força de 200 quilos. Sem injetar a força pura do agente purificador. A força de 230 quilos. É como se realmente tivesse cruzado o limiar da circulação de qi. Eu murmurei baixinho. Um brilho cortante passou pelos meus olhos. Mas isso é apenas o começo. Eu levantei a mão novamente. Desta vez, eu não soco diretamente, mas coloquei a palma da mão suavemente na superfície lateral. A técnica de respiração começou a funcionar. O vapor branco fluiu pelos meridianos até o centro da palma. Sim, um leve estalo veio do interior do medidor de força. A carcaça estava intacta, mas a tela mostrava 300 quilos. Uma fumaça azul saiu pela fenda.
O ferro grosso do diâmetro interno destrói diretamente a estrutura interna. A força deve ser superior a 300 kg. Eu retiro a mão. O canto da boca se levanta levemente. A corrente externa busca uma força pura que já foi destruída. Mas a corrente interna atinge a janela interna com uma força de contenção. O símbolo da tecnologia da aurora externa ainda brilha intensamente na escuridão da noite. Eu lentamente abro um sorriso. As lágrimas escorrem silenciosamente, mas são rapidamente limpas com a ponta dos dedos antes de cair. Eu, que já fui campeão, o gênio de toda a escola, até me tornar um aleijado pisoteado na lama. Zombarias e ironias. No final, só posso suportar em silêncio. Eu só quero saber a verdade sobre a morte do meu pai. Mas a pressão da academia é insuportável. O vórtice na região do Dantian acelera repentinamente. A técnica de respiração reversa opera autonomamente. O ar ao redor do corpo vibra. Zhou Li, eu voltei. Área da aurora. Milhares de esferas de energia flutuam no céu. Mesmo à noite, as luzes ainda existem. No escritório do diretor da quinta academia, o diretor Zhao está de pé diante da janela. As pontas dos dedos batem suavemente na moldura da janela. Seu olhar sombrio se dirige ao edifício mais alto da zona do amanhecer. Edifício de tecnologia do amanhecer. Nesse momento, batida apressada na porta ecoa. Recentemente, o diretor Zhao disse sem olhar para trás. A porta foi empurrada. Zhou Yi caminha rapidamente. Seu rosto está sombrio. Ele ativou casualmente a barreira acústica do quarto. A voz é apressada. As forças armadas já começaram a investigar a causa da morte de Su Zion. O vice-general Wen deu a ordem pessoalmente para uma investigação completa. O diretor Zhao se virou lentamente, perguntando sobre tudo o que você fez. Seu pai sabe? Zhou Yi soltou uma risada fria. Ele não precisa saber. Algumas coisas devem ser cortadas se necessário. O diretor Zhao ficou em silêncio por um momento. As pontas dos dedos batem em um ritmo. Uma vez que as forças armadas aprofundem a investigação sobre a morte de Su Zion, envolve demais. Se descobrirem. Nos anos anteriores, um traço de sombra passou pelos olhos de Zhou Yi. Portanto, precisamos de alguém para assumir a responsabilidade. Uma pessoa com peso suficiente para assumir toda a responsabilidade. A quem você quer passar isso? O diretor Zhao estreitou os olhos para Li Dojiao. Zhou Yi disse sem hesitar. Ele é o mentor de Summon. Ele também é um mestre em técnicas de transformação de energia. Desde que ele confesse, tudo pode ser explicado. A ponta dos dedos do diretor Zhao parou por um momento. Em seguida, ele disse lentamente. Li Dojiao é meu braço direito. Zhou Yi soltou uma risada. Um braço direito vale pouco diante dos interesses. Diretor Zhao, não. Esqueceu que você me deu muitas vantagens no passado? Se as coisas forem expostas, você acha que o exército vai deixar você em paz? O ar na sala parecia congelar. A expressão do diretor Zhao gradualmente se tornou fria. No final, tudo se transformou em um longo suspiro. Vamos fazer como você disse. Mas Li Dojiao não confessará facilmente. O canto da boca de Zhou Yi se curvou em um sorriso frio. Até os mortos podem confessar. Aquela pessoa também deveria desaparecer. Eu também me cansei de brincar. 6 horas da manhã. Eu já estou atrás do caixa da loja de conveniência. Eu manuseio as moedas com destreza. Organizo as notas por denominação. Coloco as moedas em compartimentos separados. Eu ainda sou aquele aleijado. Pequeno Su já chegou tão cedo. Tio Shu entrou pela porta. Ele trazia 2 sacolas de pão fresco. O aroma quente imediatamente encheu a loja. Eu peguei o pão e comecei a colocá-lo nas prateleiras. Tio Shu apertou os olhos e me iluminou. Sua aparência está muito melhor do que antes. Pode ser que eu tenha dormido melhor recentemente. Eu respondi de forma casual. Eu sabia que isso era uma mudança trazida pela técnica de respiração reversa. Cada minuto e segundo está fortalecendo meu corpo. Apenas a respiração normal de que é quase insignificante. O primeiro grupo de trabalhadores do turno da manhã entrou gradualmente. Eu opero o rádio com habilidade. Meus olhos, no entanto, ocasionalmente se desviavam para a pequena televisão pendurada na parede. As notícias estavam transmitindo o boletim matinal da zona do amanhã. Mas não havia nenhuma informação sobre as Forças Armadas. Notícias sobre a investigação do caso do meu pai. O jovem pediu para aquecer isso. Um trabalhador da construção civil, com o rosto cansado. Ele me entregou uma marmita vegetariana. Certo, por favor, aguarde um momento. Peguei a marmita e me virei para colocar no micro-ondas. Durante os 30 segundos de espera, meus pensamentos voltaram àquela questão. Como conseguir mais de Baiki? A tecnologia do amanhã quase monopolizou todo o negócio de entrada de cadeia da zona do amanhã. Os mestres tradicionais de entrada de cadeia têm dificuldade em acessar os corpos, exceto aqueles que não têm dinheiro. Não há idosos que mantenham os métodos tradicionais. Após absorver a bandeira branca do general na noite passada, eu percebi
O que branco dentro de um dançarino é ainda mais abundante. 10 horas da manhã. A loja de conveniência teve um breve período de calmaria. Eu me encostei no balcão e tirei o celular, hesitando por um momento. Finalmente, consegui discar o número do tio Bo. Tio Bo, sou eu. Assim que a chamada foi atendida, eu falei em um tom baixo. Do outro lado da linha, uma voz rouca disse: Pequeno Su. O que há? Eu quero perguntar algo. Meus olhos estavam fixos na porta. Além do necrotério, tio Bo, onde mais você poderia encontrar mais mensageiros? Você está louco? A voz do mágico subiu repentinamente e depois caiu rapidamente. Você está tentando roubar os negócios da Aurora Tech? Meus dedos batiam inconscientemente na mesa. Deve haver uma maneira. Meu pai costumava dizer. Algumas organizações ainda mantêm métodos tradicionais de entrada. Do outro lado da linha, ouviu-se um suspiro pesado. Seu pai já te falou sobre a acumulação de 1000? Acumulação de 1000? Eu franzi a testa. Esse nome eu nunca ouvi meu pai mencionar. Olha, isso não é algo que se pode discutir ao telefone. A voz de tio Bo tornou-se extremamente cautelosa. Às 8 da noite, no chá da tristeza do bairro Bom, encontrar o mestre de chá vestido com um casaco cinza de Shanxan. Dizer que você quer chá antes da chuva de Qingming. Eu estava prestes a perguntar mais. A saudação do cliente na loja de conveniência soou novamente. Um cliente entrou. Eu só pude atender rapidamente. Entendendo, o tio Bo desligou o telefone. Eu ajustei minha expressão para receber o cliente. Muito bem, o que você precisa? Eu respondi de forma vaga. Mas meus pensamentos estavam refletindo sobre o que o tio Bo disse. Primeiro, acumular o que é essa organização. Porque meu pai nunca mencionou. Essa organização pode me ajudar a entrar em contato com mais mortos? 3 horas da tarde. A loja de conveniência ficou quieta novamente. Eu aproveitei o tempo livre para organizar os prêmios, colocando os produtos em ordem. A velha televisão na parede. De repente, uma notícia urgente foi interrompida. Últimas notícias deste canal. O famoso Lian Du do Instituto Tian morreu acidentalmente em sua residência esta manhã. Segundo a investigação preliminar da Shuguan Technology, a causa foi parada cardíaca. Minha mão parou no ar. Uma lata de bebida caiu no chão. Como isso é possível? Eu olhei para as notícias em descrença. Isso é uma coincidência demais. O exército interveio e Li Dojiao morreu. O que o pequeno Su está pensando? A voz do tio Shu me trouxe de volta à realidade. Não é nada. Este Li Dojiao foi meu mentor. A vida realmente é imprevisível. Eu forcei um sorriso. Continuei a olhar para as notícias. As notícias continuaram a apresentar Li Dojiao como professor. A posição durante o período. Mas até o final das notícias. Meu próprio nome. E o nome de Hua Seng também não apareceu. Espera, Hua Seng. Eu instantaneamente busquei com os olhos. Tio Shu, eu preciso sair por um momento. Eu imediatamente me virei e fui embora. Na sombra em frente à loja de conveniência. Um homem vestido de branco. Olhando para minha silhueta enquanto eu ia embora. O terceiro jovem mestre já saiu da loja de conveniência. Parece que ele deve estar indo procurar Hua Seng. Muito bem. Segui-lo para que ele veja com seus próprios olhos como Hua Seng morre. Eu rapidamente cheguei sob a placa de massagem para cegos do estúdio. Olhei para cima e vi esta pequena loja escondida na viela. A placa já estava desbotada. Na porta de vidro estava colado um aviso de massagem profissional, com as palavras relaxamento e ativação da circulação. Eu empurrei a porta e entrei. O sino de vento fez um som nítido. Bem-vindo. Posso perguntar se é massagem ou... O jovem atrás do balcão levantou a cabeça. Seus olhos cinzentos e brancos me olharam com precisão. A voz parou abruptamente. Naquele ano, 10 pessoas injetaram a luz da Aurora 1.0 e ficaram mancas. E este que conseguia levantar 180 quilos na época. O gênio que era apenas inferior a ele também ficou cego. Ao longo de todos esses anos, os olhos cinzentos e brancos não se fecharam uma única vez. Quanto tempo, cegueta? Eu disse em voz baixa. O que mais você oferece além de massagem? Os cantos da boca de Hua Seng se levantaram lentamente. Ele mostrou um sorriso exagerado. Olha o que você está dizendo. Eu também tenho outros serviços aqui. O nosso grande gênio manco quer experimentar? Como você ficou manco? Só agora me lembrei de procurar um velho colega para massagem depois de tantos anos. Você ainda é tão falador. Não consegui conter o riso. Mas você está certo. Eu realmente preciso de outros serviços. Hua Seng saiu de trás do balcão. Seus movimentos são tão fluidos que não parecem de uma pessoa cega. Ele é meio cabeça mais baixo que eu. Ele tem um corpo esguio. Ele deu um tapinha no meu ombro. Venha comigo para o quarto VIP. O chamado quarto VIP. É apenas um quarto um pouco maior nos fundos. Com 2 mesas de massagem. Hua Seng fechou a porta. O sorriso em seu rosto desapareceu instantaneamente. Você também está sendo seguido.
Eu assenti. Depois de 2 quadras, consegui despistar o rabo. Mas ele deve encontrá-lo em breve. Hua Seng suspirou. Ele tateou e pressionou algo na parede. Uma luz vermelha acendeu em um canto oculto do quarto. O dispositivo de bloqueio pode interferir na escuta por 15 minutos. Ele se virou para mim e disse: O que você queria de mim? Você não precisa de outro serviço, certo? Li Dojiao morreu. Você viu as notícias? Eu só me lembro dos olhos cinza e brancos de Hua Seng. O exército interveio para investigar a morte do meu pai. Ele simplesmente morreu. Hua Seng ficou em silêncio por um momento. De repente, ele estendeu a mão e agarrou minha perna direita. Seus dedos pressionaram com precisão alguns pontos de acupuntura. Eu soltei um gemido abafado. Mas não me afastei. Sua perna está com uma contração. A lesão só melhorou 50%. Mas os meridianos de Qi estão abertos. Curiosamente, ele soltou a mão. Já foi injetado o agente de renascimento da tecnologia Shogun. Eu balancei a cabeça levemente. O agente purificador Shogun 1.0 nos arruinou. Você acha que a injeção do renascimento é importante? Nós ainda podemos viver? Você ainda está duvidando. O Shogun 1.0 que injetamos na época tinha problemas. Hua Seng se levantou e olhou pela janela. Embora ele não pudesse ver nada. Não é dúvida. Mas sim uma crença firme. Uma das condições prévias para entrar na Academia Qianjun é antes do aprimoramento dos livros. A força atingiu 182 quilos. E naquele ano, apenas você e eu conseguimos. Só se eliminarmos Zou e ele terá uma chance. Eu disse solenemente. Talvez, durante todos esses anos, não pudemos nos contatar. Na cidade, todos chamam isso de transmitir mensagens. Hua Seng ainda não havia terminado de falar. Então, um estrondo. A porta de vidro foi quebrada por uma força imensa. Passos pesados vinham de fora. Uma figura imponente entrou na loja. O chão tremia levemente. Aquele homem tinha quase 2 metros de altura. Seus músculos eram volumosos. Seus braços eram fortes e musculosos. Cada passo trazia uma pressão intensa. As pupilas cinza claras de Hua Seng se contraíram levemente. Seu corpo se abaixou levemente. Ele assumiu uma postura de combate. Você realmente veio. O homem robusto sorriu amplamente. Seu olhar se fixou em Hua Seng. Recebi a ordem de te matar. Um sorriso apareceu no canto da boca de Hua Seng. Você acha que pode me matar? Ao mesmo tempo, passos ecoaram de dentro e de fora novamente. Outro homem vestido de branco caminhou lentamente. Esta pessoa tem uma estatura esguia. O rosto é severo. Os músculos dos braços têm contornos suaves. As articulações das mãos são grossas. As têmporas estão levemente salientes. Isso mostra que essa pessoa já entrou na primeira temporada do treinamento externo. Shujinjin e Summon, vocês só podem assistir enquanto ele morre. O homem de branco falou friamente. Eu me levantei lentamente. A perna direita fez uma leve pressão. Hua Seng, calma após confirmar que os ferimentos não afetariam a luta. Quem está te vigiando é muito mais forte do que quem está me vigiando. Isso é necessário. Um por um, assim que Hua Seng terminou de falar, ele já estava correndo em direção ao homem de branco. Muito bem, um por um. Lute rápido e decida logo. O arrogante homem de branco soltou um resmungo. Ele avançou de repente. O chão de pedras se quebrou instantaneamente. Um soco direto atingiu meu rosto. Este soco foi uma explosão de pura força. O ar foi comprimido, produzindo um som estrondoso. O redemoinho cortava como uma faca. Meu olhar se iluminou. O que dentro do meu corpo fluiu instantaneamente. O punho direito está firme e não recua. O espelho revira com um soco igualmente forte. Os dois punhos colidem. A onda de energia explode. Todos os produtos de vidro da loja se despedaçam instantaneamente. Os olhos do homem de branco se dilatam. Este soco dele tem a força de 300 quilos. Mas parece que atinge algo como algodão, causando uma fratura interna. Ele está instável. Eu fui empurrado para trás por 5 passos. O gosto de sangue escorrega. Tudo de repente se torna uma barreira. O Qi interno flui como uma maré. As fibras musculares do braço se tensionam e explodem em um instante. O segundo soco colide com estrondo. O homem de branco emite um gemido e é surpreendentemente empurrado para trás por 2 passos. O braço fica dormente. Como isso é possível? Ele não consegue acreditar. Eu não lhe dei a chance de respirar. Sacrificando-se para avançar. Tudo busca algo. Cada golpe possui a penetração do Qi interno. Embora não seja tão forte quanto a força bruta de um mestre externo. Mas o Qi interno pode atravessar os músculos e atingir os tendões. Do outro lado, Hua Seng e o homem robusto estão em uma batalha igualmente intensa. Ambos os homens estão no nível de força de 200 quilos. O ar vibra com o impacto dos socos e chutes. As paredes do balcão continuam a se despedaçar durante a luta. Um cego se move surpreendentemente rápido. O homem forte grita furiosamente.
Um soco poderoso atinge o peito de Hua Seng. Hua Seng se desvia para o lado. A mão direita se estende como uma cobra venenosa. Ele agarra com precisão o pulso do oponente. Usando a força, ele puxa e acerta o joelho na barriga do oponente. O homem forte solta um gemido abafado e se contorce. Mas logo ele se estabiliza. Nin Xiaodao tem apenas essa habilidade. Hua Seng ri friamente. Isso é suficiente para lidar com você. Antes que ele termine de falar, ele de repente acelera. Sua figura se aproxima como um espectro. Um furacão uiva. Cada golpe visa diretamente as articulações do oponente. Os dois estão em uma batalha intensa. E meu confronto com o Homem de Branco também se torna fervente. Como você pode ter um método de prática interna? O Homem de Branco fica surpreso e furioso. Os músculos dos braços estão inchados. A força aumenta novamente. Um soco vem em direção ao meu peito. Meu olhar se torna frio. A energia interna se concentra instantaneamente na palma da minha mão. Não me esquivo nem evito. Uma palma desce sobre mim. No momento em que o punho e a palma colidem, o Homem de Branco emitiu um leve som de fratura em seus ossos. A expressão dele muda drasticamente. Mas antes que ele pudesse reagir, minha energia interna já se agita como ondas. Camadas de energia explodem de repente. O Homem de Branco teve o braço inteiro paralisado pelo impacto. Após o golpe, ele recuou, com um pouco de sangue escorrendo do canto da boca. Suas pernas, surpreendentemente, já estão boas. Ele está surpreso e furioso. Eu não perdi tempo com palavras. Minha figura se move rapidamente. Aproximou-me instantaneamente, cortando a garganta do oponente com a lâmina da mão. O Homem de Branco tenta bloquear apressadamente. Mas meu ataque é incessante. A energia interna penetra em seu corpo. A defesa dele está gradualmente desmoronando. Finalmente, eu acertei um golpe de perna no opone. O Homem de Branco ficou em silêncio. Um suspiro e ele caiu morto no ato. Ele colidiu violentamente contra a parede e caiu na rua. Ao mesmo tempo, a luta de Hua Seng também estava chegando ao fim. Embora o ataque do homem robusto fosse feroz, o estilo de luta de Hua Seng era estranho e imprevisível. Ele se especializava em atacar fraquezas. Finalmente, ele encontrou uma brecha no oponente. Um golpe com o celular atingiu com força a têmpora. O homem robusto caiu no chão com os olhos arregalados. Hua Seng sacudiu as mãos. Ele riu friamente e disse: 200 quilos não são nada. Hua Seng se aproximou e sussurrou: não podemos ficar aqui. Precisamos sair imediatamente. Eu assenti levemente. Vamos primeiro para a sala de treinamento. Espero que ainda haja tempo.